Amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Pastor Carlos Elias, que privilégio, que honra celebrar o Senhor junto com essa igreja linda. Eu me sinto membro dessa igreja, viu, pastor? Amo essa igreja, como eu gosto de vir a esta igreja. Se eu pudesse, todo domingo eu estava aqui junto com os irmãos, celebrando o nome do Senhor. Uma igreja que ama missões, respira missões, uma igreja que evangeliza. Aliás, próximo sábado, 8h30 da manhã, evangelismo. Vamos semear o evangelho, semear a esperança, semear o amor que há em Cristo Jesus. Eu quero abraçar essa igreja com muito carinho, gratidão a todos vocês que oram, que estão conosco nas salas de oração, que participam de missões, e louvar a Deus pela vida de todos vocês, queridos. Privilégio estar aqui nesta noite. Eu estou com a minha esposa Márcia e a minha mãe também está ali, 81 anos de idade, me visitando e veio comigo também para o culto nesta noite. Muito feliz de estar aqui neste culto celebrativo, exaltando o nome do Senhor. E quanta coisa linda a gente já viu nesta noite, o nome do Senhor sendo proclamado. Você que está nos visitando, veio à igreja por um convite de alguém desta igreja, como você é bem-vindo. Espero que você esteja se sentindo extremamente confortável em nosso meio. O povo crente é assim mesmo, o povo de Deus é assim, animado, canta, abraça, gosta de dar presente, gosta de receber pessoas, ora pelas outras pessoas. A gente se importa com os problemas dos outros. Crentes é assim, né? A gente se importa com os problemas dos outros, a gente ora, a gente vai para a rua ajudar as pessoas, como vimos há pouco aqui, o exemplo dessas pessoas ajudando pessoas na rua. Nós, povo de Deus, o povo do Senhor Jesus, é assim mesmo, se importam uns com os outros, cuidam um dos outros, visita, ora, enfim. É assim mesmo a vida cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja sendo abençoado nesta noite, você que nos visita, você que está aqui conosco nesta noite. Espero que você seja abençoado espiritualmente, que o Espírito de Deus toque na sua alma de uma forma muito especial. E eu quero orar, eu quero ler a palavra de Deus com você, vou orar no final, mas antes eu quero ler a palavra de Deus com você. Você que veio esta noite e ganhou o brinde, tinha esse livrinho dentro do seu brinde aí, do seu pacotinho, hein? Localiza aí, pega aí o seu Evangelho de João. Esse livro é uma parte da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 29 livros no Antigo Testamento, e o restante no Novo Testamento, 39 no Novo Testamento e 27 no Novo Testamento. E o Evangelho de João é um dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esse livrinho que você recebeu nesta noite é uma parte da Bíblia. E é um texto lindo, 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 lindo. Tem 21 capítulos. E eu sugiro que você leia durante a semana, leia um capítulo, leia um pedacinho desse livro. Vai ser bênção para você, vai alimentar a sua alma. Na página 7 desse livrinho, você abre aí na página 7. Na página 7 tem um texto muito interessante. Você vai encontrar lá o capítulo 3. O título desse capítulo é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos era um líder judaico na época de Jesus. Ele era do grupo dos fariseus, ele era um especialista em leis judaicas, leis religiosas daquela época do judaísmo. E este homem, chamado Nicodemos, foi encontrar com Jesus. Olha o que diz esse texto no capítulo 3, na página 7, nesse livrinho que você tem na sua mão aí. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Fariseus era tipo um partido político. Naquela época tinha alguns partidos políticos: fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. Nicodemos era da turma dos fariseus, a turma rigorosa com as questões da lei. Havia um homem então chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era um líder importante,
entre os judeus, na prática do judaísmo. E de noite, este foi ter com Jesus de noite. E disse-lhe, Nicodemos diz para Jesus, Rabi é mestre, tipo um professor, mestre. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos já estava reconhecendo que Jesus fazia coisas extraordinárias, que pessoas comuns não podiam fazer. Aí Nicodemos já começa a conversa com ele, reconhecendo que Jesus é um rabi, é um mestre, e que o que ele anda fazendo é sobrenatural. Por exemplo, Jesus curava pessoas cegas, Jesus curava pessoas aleijadas, Jesus fazia coisas extraordinárias que nenhum ser humano podia fazer. Nenhum ser humano tinha capacidade, por exemplo, de mandar o mar ficar calmo. E Jesus fez isso. Jesus fez cada coisa extraordinária que ninguém poderia fazer. Jesus então respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que coisa. O homem começa uma conversa com Jesus e Jesus diz, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Como é que alguém pode nascer de novo se a pessoa já existe, já é uma pessoa velha? Porventura pode tornar a entrar no útero, no ventre da sua mãe e nascer? Porque ficou confuso, Jesus falar para aquele líder, olha, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Ora, pensa num camarada especialista em conhecimento de religiosidade, conhecimento das leis, dos preceitos religiosos do judaísmo. Era aquele Nicodemos. E Jesus traz uma questão que o deixa completamente sem entendimento. Como? Sem resposta. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido fisicamente é físico, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você não está preocupado e admirado que eu disse que você precisa nascer de novo? Eu sei que você já chegou na sua vida numa posição de autoconhecimento e acha que sabe tudo e que tem controle de tudo. Mas deixe-me dizer uma coisa, Nicodemos. Você pode ser especialista em qualquer coisa. Ter todo o conhecimento de todas as religiões, estudar tudo sobre religião, praticar todas as religiões do mundo. Mas preste atenção no negócio. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Você pode conhecer todas as religiões e praticar todas. Mas se você não nascer de novo, não vai fazer diferença nenhuma a sua religião. Você pode conhecer a minha história, conhecer sobre o cristianismo, você pode ter uma tradição religiosa, e a tradição religiosa de Nicodemos era muito forte. Uma tradição religiosa fortíssima. Você pode ter sua tradição religiosa, você pode ter as suas crenças que forem, mas se você não nascer de novo, você nunca vai entrar no reino de Deus. É uma situação complexa e a gente precisa tentar entender isso aqui. À luz da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus. Deus criou aqueles peixinhos coloridinhos que tem lá no fundo do mar. Quando eu vejo na televisão aqueles peixinhos, eu vibro, eu dou glória a Deus, porque ali revela
a grandeza, a maravilha do nosso Deus. Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, criou a mim e criou a você. Cheio de inteligência, criou o nosso organismo, o nosso ser, com sentimentos. Deus nos criou um ser diferente, um ser espiritual. E Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus, quando criou o ser humano, era para que o ser humano estivesse o tempo todo na presença dEle, fosse feliz, nunca sofresse, não tivesse nenhum sofrimento. Era para que o ser humano desfrutasse de paz plena, de alegria plena, de contentamento, desfrutasse da plenitude de vida com Ele. Nós, seres humanos, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Somente em Deus nós encontramos a plenitude de vida. O ser humano, ele pode conquistar tudo. Ele nasce e ele pode tentar de todas as formas conquistar. E ele chega num auge na vida, daqui a pouco ele começa a perceber que a vida está escorrendo. Como água que a gente pega na mão, a vida ela vai escorrendo. E a gente começa a perceber que o nosso organismo, ele vai se enfraquecendo e vai chegar um momento que nós vamos cessar a vida. E aí começa a ficar um medo, uma preocupação. E agora? E o que vai acontecer? E a gente percebe que toda essa ilusão que a gente acaba adquirindo no mundo, que é a vida, ela vai passando. É impressionante. E as pessoas às vezes estão buscando, e elas nunca se satisfazem. Elas querem ter uma experiência. Aí às vezes quer buscar essa experiência adquirindo bens materiais, comprando roupas, joias, ou tendo dinheiro para viajar, e sucesso, reconhecimento, quantos cliques na internet. E as pessoas tentam achar na fama, no sucesso, na glória, no material, no dinheiro, a plenitude de vida. Mas não vai encontrar. Porque o ser humano, ele foi arquitetado, produzido por Deus, criado por Deus. E quem nos criou, deixou uma conexão. Só tem como nós sermos plenamente felizes em Deus. Plenamente realizados em Deus. É interessante, é em Deus que a gente se realiza. A nossa alma encontra plenitude em Deus. Mas o que aconteceu? Esse ser humano, eu e você, fomos criados com essa liberdade que Deus nos deu de fazer escolhas. Ele nos deu a vida e Ele nos deu liberdade. E no uso dessa liberdade, o ser humano desobedeceu e uma coisa terrível aconteceu. Nós pecamos. E o pecado, ele introduziu na nossa natureza um vírus. Esse vírus, que é o pecado, ele produz morte eterna. Então nós morremos espiritualmente. Todos nós somos pecadores. Todo mundo dentro desse templo aqui são pecadores. Todos nós temos pecados. Todos nós somos pecadores. Todo ser humano é pecador. Todos nós. Não tem uma pessoa que diga assim: eu nunca pequei. Eu não tenho pecado. É impossível. Só Jesus Cristo passou nessa terra e não pecou. Então o pecado faz parte da nossa natureza. Nós somos contaminados por um vírus, que é o pecado, o mal. O mal está presente em todos os lugares. É impressionante. As crianças nascem sem pecado. Mas a partir do momento que ela começa a conviver, vivendo ali, esse vírus, ele projeta. E a criança começa também a falhar, a ter egoísmo, a agredir às vezes o coleguinha. Isso faz parte da natureza nossa, pecaminosa. E essa natureza, esse pecado, ele nos matou espiritualmente. Nós ficamos incompatíveis para nos relacionarmos com Deus. Olha que coisa. Pelo fato de estarmos agora numa condição de pecadores, nós não podemos mais chegar na presença de Deus. Nós perdemos essa comunhão. E o que isso significou? Nossa tragédia. A tragédia da humanidade foi se afastar de Deus. O pecado nos afastou de Deus.
e perdemos a comunhão, o relacionamento com Deus. E aí esse vazio enorme, aí a ansiedade, é a angústia, são medos, inseguranças. Depois que o ser humano se afastou de Deus, o ser humano adquiriu algumas esquisitices, tipo medo. O ser humano é medroso. O ser humano é inseguro. A coisa que mais o ser humano quer construir é uma zona de segurança, uma zona de conforto, seja financeira, uma zona de segurança contra qualquer violência. Aí o ser humano faz seguro disso, seguro daquilo, que ele quer segurança. O ser humano quer construir essa zona de conforto, porque ele se afastou de Deus, e ele tem medo, medo do amanhã, medo do futuro, medo da morte. Alguns morrem de medo de andar de avião, tem gente que tem medo de escuro. Nós somos medrosos. Tem gente que tem medo de tomar injeção, medo de ir no hospital, se submeter a uma cirurgia, tem uma doencinha ali, uma dorzinha, já fica com medo. O medo faz parte da natureza do ser humano. E esse medo, porque nós nos afastamos de Deus. E pensar que daqui a 50 anos, irmãos, a maioria desse auditório não estará mais aqui. E se eu botar mais 70 anos, aí que não tem quase ninguém mais aqui. 100 anos e aí todo mundo aqui já foi. Pensa no seguinte, daqui a 100 anos, todo mundo que está vivendo hoje no Brasil não está vivendo mais. Passou todo mundo. Todo mundo. Imaginou? Daqui a 100 anos, todo mundo que está em Campo Grande hoje não vai estar mais. Daqui a 100 anos, todo mundo que está no Rio de Janeiro hoje não vai estar mais. Passou todo mundo. Olha que coisa. A vida, na verdade, é uma janela. É uma janela na eternidade. Ela se abre e você nasce. E aí essa janela, ela vai aí uns 70, 80, 90, 100 anos. E essa janela se fecha, e aí vai a eternidade. Então você olha para trás, olha antes de você nascer, é eternidade. Você nem sonhava existir, e você nasceu, ganhou a vida. Agora, depois que você vai morrer, olha para frente, eternidade. E aí você ganhou essa janela para viver. E alguns acham que essa janela para viver, que é a vida aqui no planeta Terra, é o seu todo, o seu tudo. E quer agarrar isso aqui, viver, construindo suas zonas de segurança e tal, e acaba esquecendo que a vida é uma janela que Deus te deu, uma oportunidade que você tem de viver. E aí, se você morre, essa janela se fecha, e você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Eu preciso explicar isso para você. Você que está comigo aqui na internet, eu preciso explicar isso para você. Você tem que entender isso. A gente nasce fisicamente como lemos no texto. O que nasce da carne é carne. Todos nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai. Ganhamos a vida, mas nós estamos mortos espiritualmente, porque o pecado que habita em nós nos matou espiritualmente. Então nós nunca vamos conseguir ser tão bons na vida que vai nos permitir entrar no reino de Deus. Você pode tentar de todas as formas, fazer coisas boas, e isso é bom, mas contudo, você não vai conseguir resolver o problema da sua morte espiritual. Você espiritualmente está morto, porque o pecado habita em você. E a Bíblia diz que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte eterna. Então, por mais que a gente queira ser politicamente correto, e às vezes a gente fica com jeito de não ofender a pessoa, criar medo. É importante deixar claro para você. A gente só tem 2 caminhos. O reino de Deus, a eternidade com Cristo, ou a morte eterna, o inferno. A Bíblia diz isso. Eu não quero ofender ninguém, mas a verdade sobre a história da humanidade, a vida das pessoas, é que só há 2 caminhos, o céu e o inferno. E o Senhor Jesus disse que quem não nascer de novo, não entra no céu, não entra no reino dele, porque está morto espiritualmente. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Como é que eu posso nascer de novo? E aí, se você virar a página, ir para a página 8 desse livrinho, logo na virada, na página 8, tem um número, o 15, que é o versículo 15,
E aí o 16 que nós já lemos aqui no culto, já falamos aqui pelo menos umas 3 vezes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou você de tal maneira que Ele fez o quê? Ele enviou o seu único Filho, Cristo Jesus, para que qualquer pessoa, para que você creia nele, para que você creia nele, para que você não pereça. Ou seja, o que é perecer? É morte eterna. Mas que você tenha o quê? Vida eterna. E aí no 17 diz, no versículo seguinte, no parágrafo seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então por que Jesus veio? Para salvar o mundo, salvar você. Ele veio para que você tivesse a oportunidade de nascer de novo. Alguém para ser discípulo do Senhor Jesus, alguém para ser salvo, alguém para ser discípulo, servo do Senhor Jesus, precisa nascer de novo. Se a pessoa não nasce de novo, ela nunca vai ver o reino de Deus. Agora, como que alguém pode nascer de novo? 2 coisas precisam entrar na sua alma. Não é na sua mente, no seu cérebro, no seu conhecimento, tem que entrar na alma. E na alma, para entrar na alma, a porta da nossa alma é a fé. O conhecimento, a porta do conhecimento são os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato. Isso traz conhecimento e o nosso cérebro acumula informações, processa e ele gera ideias, gera conhecimento a partir das informações que a gente tem. E você pode ter conhecimento sobre Jesus, você pode ler sobre a história dele, você pode ler sobre tudo que Jesus fez, você pode conhecer todos os ensinamentos de Jesus e processar no seu cérebro. E conhecer e até responder sobre Jesus, saber muita coisa sobre ele, sobre Deus. Mas para que ele entre na sua alma, você precisa crer. A porta da alma é a fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé, Deus não vai entrar na sua alma. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você não tem fé, a palavra de Deus não vai entrar no seu coração. E para você nascer de novo, 2 coisas têm que entrar na sua alma, e é pela fé. A primeira coisa, você precisa ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite. Você precisa ouvir que Deus amou você. Ouvir com seus ouvidos, entender com seu cérebro, mas você precisa deixar essa palavra entrar na sua alma. Você precisa abrir o seu coração, a porta da fé, para que essa palavra entre na sua alma. Você precisa crer que Deus amou você. Se você crer nessa palavra, crer no Evangelho, crer nisso que Jesus disse, se você permitir que essa palavra entre na sua alma e você crer, uma outra coisa vai entrar na sua alma, o Espírito de Deus. Então, entrando a palavra e o Espírito na sua alma, vai acontecer um milagre. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa, na sua jornada com Jesus, é um milagre. Para você se tornar discípulo do Senhor Jesus, seguidor do Senhor Jesus, a primeira coisa que vai acontecer é algo sobrenatural. É o novo nascimento. A primeira coisa que acontece na vida de um cristão é o novo nascimento. Ninguém se torna cristão por adesão. Não é mudança de religião. Não é uma mudança de conhecimento, porque eu não quero convencer você. Ter argumentos para convencer você e trazer você para a minha igreja ou para a minha religião. Não vai fazer diferença. Se você vem para a minha igreja, se você vem para a minha religião, praticar religião evangélica, batista, tentar ser cristão, não vai fazer diferença se você não tiver uma experiência com Deus. Eu não quero convencer você com meus argumentos, e você, eu vou para a igreja agora. Não é isso, você pode até vir para a igreja.
e fazer parte dessa igreja. Mas se você não tiver uma experiência com Deus, se o Espírito de Deus não entrar na sua alma, se a palavra de Deus não entrar no seu coração, na sua alma, você vai continuar morto espiritualmente. Se você não nascer de novo, você nunca vai entrar no reino de Deus. E você pode praticar todas as religiões. Você pode ser evangélico, pode ser batista, pode ser qualquer religião no mundo. Você pode praticar todas. Olha, não vou errar, vou praticar todas, porque aí eu vou ter certeza da vida eterna. Não vai conseguir, porque só tem um jeito de entrar no reino de Deus, se você nascer de novo. É um milagre. É um milagre. Agora isso tem um aspecto muito interessante, porque aí Jesus vai dando umas pistas. Ele diz uma coisa mais ou menos assim: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Olha que pista legal. Bom, se Jesus disse que bem-aventurados humildes, e ele disse também que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo, e agora ele diz que bem-aventurados humildes, porque esses vão entrar no reino dele. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte: que quem não é humilde não vai querer abrir o seu coração para Jesus. Pelo seguinte: o ser humano, cada ser humano, a sua vida é um reino, um pequeno reino, e você é o rei da sua vida. Você faz o que você quiser da sua vida, até pode tirar a sua vida. Você quiser, você tira a sua vida, não deve fazer isso. Mas o ser humano é livre. Você está aqui nessa noite porque você quis vir aqui. Se você não quisesse, você não viria. Você escolheu casar com a pessoa que está ao seu lado, escolheu fazer determinado curso. Você fez escolhas na sua vida, e as consequências a gente vai vivendo, as consequências das nossas escolhas. Você escolheu um monte de coisas, mas tem uma coisa que você não escolheu: você não escolheu nascer. Você não planejou nascer, falou assim: eu fiz o planejamento que eu vou nascer e tal, e aí você nasceu. Duas coisas que a gente não planejou: nem nascer e nem morrer. E vamos encarar esses negócios. Nascemos e vamos enfrentar esse negócio lá na frente, mais cedo ou mais tarde. E a gente não planejou. E a nossa vida é um pequeno reino que a gente ganhou essa janela para viver. E o que a gente vai fazer dela? Aí a gente está no trono da vida, achando que a gente é o rei de tudo, e que a gente controla tudo, e que a gente tem domínio sobre tudo. E aí tem umas coisas que vieram junto com o pecado, que ajuda a gente a inflar essa cadeira do nosso reino, nosso trono. Vieram junto com o pecado para a nossa natureza, o egoísmo, a vaidade. Vieram muitas coisas para a gente, e a gente vai se achando. E o ser humano às vezes se acha. O ser humano estuda um pouquinho, consegue entender alguns fenômenos da natureza e explicar algumas equações matemáticas e físicas, e consegue fazer algumas medições, e ele acha que já tem domínio e conhecimento sobre tudo. E aí diz assim: não, Deus não existe, a ciência explica tudo, porque agora ele consegue explicar algumas coisinhas cientificamente. E ele acha que tem domínio sobre tudo. Aí acontece algumas coisas que o ser humano... Aí acontece assim, aí vem um vírus assim, como veio na pandemia, e aí a ciência fica batendo cabeça. E a coisa complica. E aí vem a morte, e o ser humano esperneia, inventa remédios, inventa isso, inventa aquilo, e não tem jeito. E aí não vai, e aí todo mundo tem que chegar lá. O ser humano é orgulhoso, a sua natureza é orgulhosa. Bem-aventurados os humildes, porque somente os humildes vão descer do trono do seu reino pessoal e dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu queria te convidar para assumir o trono da minha vida, e eu quero servir o Senhor. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor e convidar o Senhor para reinar na minha vida. E aí que nós exercemos essa janela da fé na nossa alma. Quando nós abrimos essa janela pela fé, a palavra de Deus entra, o Espírito de Deus entra. E eu não sei explicar isso. Eu não tenho nem argumentos para explicar como que é nascer de novo. Você tem que experimentar. E é um negócio que é algo que não tem como explicar, você tem que experimentar. Porque você vai trazer uma paz para dentro de você, uma experiência com Deus,
que você passa a viver uma vida num outro patamar. A gente passa a viver uma vida com uma segurança, uma tranquilidade, uma paz. O apóstolo Paulo, que foi um discípulo de Jesus, ele falava umas coisas que às vezes, quando eu comecei a ler a Bíblia no início, eu não conseguia entender, porque ele falava umas coisas assim do outro patamar mesmo. Ele falava assim, olha, para mim, viver é lucro. E para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim viver é Cristo, ou seja, para mim a vida é viver é Cristo. E morrer, ele falava que é lucro, eu falava, não consigo entender um negócio desse. Como é que o cara chama a morte de lucro? De vantagem? Aí ele falava umas coisas assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, no corpo, vivo na fé, no Filho de Deus que se entregou a si mesmo, por mim, morreu por mim. Aí ele falava assim, a minha vida não é preciosa, precioso para mim é o viver o que Deus tem para mim. Eu falei assim, esse cara é louco. Mas aí quando você nasce de novo, você vai entender a dimensão espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, é maravilhoso. A gente vai entender isso. Como viver com Cristo é maravilhoso. Aqui, já, agora, hoje, nesse mundo, cheio de problemas, cheio de violência, cheio de tanta coisa ruim, você já pode viver aqui algo que você não vai conseguir em nenhum lugar. Essa paz, essa tranquilidade. Primeiro que, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, e o pecado, o que vai acontecer com ele? Nós continuamos pecadores. Vamos continuar pecadores. Essa natureza vai estar com a gente até o fim. Mas só que tem um detalhe. A Bíblia nos ensina que, o texto que nós lemos há pouco, nos ensina que Ele veio e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí, o nosso pecado, o preço dele foi pago na cruz. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. É por isso que quando você encontra um monte de crente assim junto cantando, eles parecem que são loucos mesmo. Eles cantam, levanta a mão e cantam um hino e canta mais música e o nome de Jesus está lá. Sabe por que nós somos assim? Nós somos mais do que a torcida de alguns times, porque a torcida de time fica lá no estádio e tal, gritando e tal, pelo seu time. Nós somos por Jesus. Nós cantamos por Ele, porque o que Jesus fez por nós, ninguém fez. Ele foi para a cruz, foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele pagou o preço por você. Eu e você botamos Jesus na cruz. É por isso que nós somos assim, loucos por Jesus. Botamos o nome dele na nossa camiseta, não temos vergonha dele, porque no dia da morte mesmo, quem vai valer, quem vai estar com a gente é ele. No dia que a tampa do caixão fechar, é ele que está com a gente. E ele nos perdoou os nossos pecados na cruz. Por isso somos apaixonados por Jesus. Porque todo mundo, não, porque não sei o que, bambamã, tchutchu, caixa de fósforo, essa coisa toda. Eu quero ver, meu irmão, é ali, fechou a tampa do caixão, e agora? Quem tem o Filho de Deus tem vida eterna, quem não tem, não tem não. É Jesus que está com a gente. E o meu pecado, gente, eu não sou bom não, eu tenho pecado. Nós somos pecadores. Agora, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E tem um texto na Bíblia que diz assim, e agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque a culpa pelos nossos pecados, Jesus pagou na cruz. E aí, isso já me tira um peso das costas. Isso já me dá um alívio tremendo. Uau, todos os meus pecados foram perdoados. Não porque eu mereço, mas porque Jesus me ama. Ele me ama, Ele me ama. E Deus ama você independentemente do que você é. Não é porque você merece não que Deus ama você. Que maravilha. Aí eu tenho paz. Olha, se eu morresse agora, eu tenho paz. Porque Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados. A Bíblia diz que o Espírito dele testifica, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Nós somos selados. Quando você recebe Cristo Jesus como seu Salvador, você é selado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que o maligno, o diabo, não tem mais autoridade sobre você. Ele não toca, porque você passa a ser propriedade de Deus, marcado com o sangue de Jesus. Isso é algo espiritual. Agora, lembrando, bem-aventurados, felizes são os humildes,
Porque somente quem é humilde vai reconhecer, não, eu sou pecador. Quem não é humilde não vai reconhecer que é pecador. Somente quem é humilde vai reconhecer e em seguida vai convidar Jesus para entrar na sua vida e assumir o trono da sua vida. E dizer, a partir de hoje eu desço do trono e Jesus Cristo passa a ser o Senhor, o meu Rei, o meu Deus, e eu vou seguir Jesus. Esse é o milagre do novo nascimento. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós estamos perdidos. Sem Cristo, todos nós estamos perdidos. Por isso que nessa camiseta, essa noite, o tema do nosso culto aqui é: a solução é Jesus Cristo. Por que a solução é Jesus Cristo? Porque só em Jesus Cristo eu consigo ter vida eterna. Só em Jesus Cristo eu consigo vencer o medo. Só em Jesus Cristo eu consigo vencer as minhas esquisitices, as minhas inseguranças, as minhas angústias. Só em Jesus Cristo eu posso enfrentar a morte. Só em Jesus Cristo eu posso enfrentar o pecado. Só em Jesus Cristo eu posso enfrentar as trevas. Porque Jesus, na cruz, venceu o pecado, venceu a morte, venceu as trevas e nos deu vitória sobre o pecado. Você quer vencer o pecado? A vitória está em Jesus. Você quer vencer a morte? A vitória está em Jesus. Você quer vencer o mal? A vitória está em Jesus. E quem consegue a vitória em Jesus, a Bíblia diz que essa pessoa é mais do que vencedor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque Deus nos amou. E nos amou tanto que enviou o seu Filho. Olha como a coisa é simples. Olha como a coisa é simples. Deus não nos chamou para praticar uma religião. Porque as pessoas vão ficar tentando qualquer religião certa, um pratica uma coisa, e vai ter coisas aí olha, tem coisas na face da terra de religião para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é coisa. Mas Deus não chamou a gente para praticar uma religião. Deus nos chamou para andar com Ele, para habitar em nós. Deus chamou você porque Ele quer habitar em você. Deus chamou você aqui nesta noite porque o Espírito Santo quer habitar em você. Porque quando você abrir o seu coração, a janela da fé, e o Espírito de Deus entrar, a palavra de Deus entrarem, a Bíblia diz que você passa a ser templo do Espírito Santo, uma morada eterna. Deus vai morar em você para sempre. Você quer ser templo do Espírito de Deus? Um templo é a presença de Deus em sua vida. Você quer experimentar isso? Você quer nascer de novo nesta noite? Para nascer de novo, você precisa abrir a janela da fé na sua alma e permitir que a palavra e o Espírito de Deus entrem. Porque somente pela fé a gente consegue nascer de novo. Não é uma prática religiosa racional, mas é pela fé. Muito simples, não é complexo. É uma atitude de fé e de colocar diante de Deus a sua vida. Senhor, eu estou aqui, preciso do teu perdão, da tua bondade. Eu não tenho ideia do que vai acontecer depois que eu morrer. Mas eu quero, nesse momento, abrir a minha alma para que o teu Espírito entre na minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer espiritualmente. Eu quero ter essa experiência sobrenatural. Eu não sei nem como é que é, não sei nem por onde começa. Como disse aquele homem, né? Que Jesus o curou quando ele estava cego. Ele reencontra Jesus. E aí Jesus fala para ele assim: você crê no Filho de Deus? Ele falou assim: quem que é, Senhor, que eu creio? Ele falou: sou eu. Ele falou assim: olha, eu não quero nem saber. Eu quero crer. Eu quero te seguir, Jesus. Porque Jesus ama a gente. Deus não quer que ninguém se perca. Jesus ama você. Você acha que Deus quer que as pessoas sigam para o inferno? Nada. Deus quer que você seja salvo. Só que você precisa exercer a liberdade que você tem para tomar uma decisão. Seguir a Cristo ou seguir a sua própria vida. Agora, se você vai assumir as consequências pelo caminho que você vai seguir, é problema seu. Não é meu. O que nessa noite eu quero compartilhar com você é que a solução é Jesus. Um dia eu ouvi isso. Eu vivia com tantos medos, jovem ainda. Eu nunca vou esquecer a noite que eu ouvi a palavra de Deus. E eu abri a janela da fé da minha alma
e disse: é por aqui que eu vou. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu quero nascer de novo. Eu quero que o teu Espírito entre na minha alma agora. Fecha seus olhos se você puder. E pense um pouquinho na sua vida. Se você morresse hoje, eu não quero que você morra hoje não, quero que você viva muitos anos ainda. Mas se por acaso você morresse hoje, você tem segurança que você iria para o céu? Você é feliz? Você tem vencido os seus medos? Você tem plenitude de vida? Como que está a sua vida com Deus? Onde Deus está na sua vida? Você já nasceu de novo? Pensa sobre a sua vida. Você é humilde o bastante nesta noite para entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu vou abrir a janela da minha alma agora e te convidar para entrar. Quantas pessoas nesta noite? Igreja, ora comigo, igreja. Quantas pessoas nesta noite? Abra a janela da sua alma. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão e visita-nos nesta hora. Quantas pessoas nesta noite? Abra a janela da sua alma e diz: Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Eu convido o teu Espírito a entrar no meu coração nessa noite, na minha alma, pois eu quero o milagre do novo nascimento. Quantas pessoas querem fazer isso nessa noite? Faz só um sinal com a sua mão assim: pastor, eu tomo essa decisão de abrir a janela da minha alma e aceitar Cristo como meu Salvador, me reconciliar com Deus. Eu preciso disso. Levante sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Levante bem alto, eu quero ouvir. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Eu já vi, pode abaixar lá atrás. Mais alguém quer fazer isso? Levante assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, que eu quero nessa noite abrir a janela da minha alma. Você tem certeza, querida? Porque esse é um diálogo muito interessante. Não fica preocupado se está no auditório, a igreja está orando. Você tem certeza disso? Nós dois aqui, você levantou a mão. Levanta de novo aí, que eu quero te ver. Você tem certeza que você abre a janela da sua alma? Deus te abençoe. Lá atrás eu vi uma outra pessoa. Você levanta a sua mão lá de novo. Quem levantou a mão, levanta de novo. Você tem certeza, querida? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer isso nesta noite? Eu quero abrir a janela da minha alma para Jesus entrar e a palavra dele entrar. Mais alguém nesta noite? Deus te abençoe. Eu vi. Você tem certeza, jovem? Tem certeza? Como é seu nome? Como? Gabriel. Deus te abençoe, Gabriel. Um abraço. Tem certeza, Gabriel? Mais alguém? Eu quero abrir a janela da minha alma nessa noite. Humildemente eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu tenho meus medos. Eu morro de medo. Eu morro de medo de ficar doente. Eu morro de medo de morrer. E não fique preocupado achando que é só você não, viu? Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Todo mundo fica assim. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando Jesus entra na vida da gente, eu não sei o que acontece não, viu? Mas a gente fica cheio de coragem. Porque a fé nos dá coragem para enfrentar os medos e dizer: eu vou vencer em nome de Jesus. Mais alguém nessa noite? Pastor, você tem certeza, querida? Beijo. Deus te abençoe. Mais alguém quer nessa noite abrir a janela da sua alma? Igreja, ora comigo, igreja. Tem pessoas que ficam assim: eu vou, não vou, vou, não vou. Eu não vou ficar aqui insistindo com você, porque a vida é sua. Você toma a decisão que você quiser na sua vida. O que nós queremos nessa noite é compartilhar com você a solução.
que é Jesus. Eu queria só pedir que essas pessoas que levantaram a mão, ficassem de pé no seu lugar, que a gente vai orar. Igreja, fica comigo em oração, igreja. Fica de pé no seu lugar, você que levantou a sua mão. Eu quero orar com você. Você que levantou a mão, fica de pé no seu lugar. Fica de pé, isso. Fica de pé as pessoas que levantaram a mão. Não precisa ficar com vergonha, não. Fica de pé, que só nós dois estamos aqui, ó. Eu e você que estamos aqui. Isso, fique de pé onde você estiver. E eu queria pedir, alguém da igreja que chegue do lado dessa pessoa, coloque a mão no ombro dela e ora com ela. Tem ali o Gabriel, tem outras pessoas ali. Gente que nesse momento, fica de pé que eu vou pedir alguém para orar com você. Não precisa ficar com vergonha. Se você também, pastor, eu levantei a mão, mas eu não quero ficar de pé. Você também não precisa ficar de pé. Eu só queria orar com você nesse momento. Você está na internet aí? Eu queria falar com você também. Se você nessa noite que está nos acompanhando pela internet, abre a janela da sua alma para Cristo Jesus. Eu queria pedir você para escrever aí no chat se você quiser. Eu quero nascer de novo. Eu quero receber Cristo como meu Salvador. E nós vamos orar por você.